Na última aula, a gente falou sobre febre sem sinais localizatórios. E aí eu resolvi, nas próximas, falar sobre as infecções mais comuns e por que a gente pesquisa essas infecções na febre, né? Nos estados febris. Então, sempre que chegar uma criança com febre e a gente não conseguir localizar da onde vem a febre pela história clínica, a gente vai partir para o exame físico e a partir do exame físico a gente vai analisar alguns pontos para ver se a gente encontra essa infecção pelo exame físico, né, a olho nu, vamos dizer assim, e a partir daí a gente passa para os exames laboratoriais. Resolvi começar pela infecção do trato urinário. A infecção do trato urinário, a definição é a multiplicação de um único germe patogênico, então tem que ser um germe patogênico, em qualquer segmento do trato urinário, que é identificado por uma urocultura coletada por método confiável. Grava essa parte aqui de urocultura coletada por método confiável, tá? Urocultura coletada por método confiável. Super importante essa parte, porque a gente vai falar disso depois, mais pra frente. A epidemiologia é que a infecção do trato urinário, que a gente vai chamar de ITU, ela é predominante no sexo feminino e pode chegar até a 20 para 1 casos nas meninas, né, comparando com 1 caso nos meninos. No período neonatal, até os 6 meses de idade, pode haver uma predominância no sexo masculino, porque os lactentes não circuncidados podem ter uma colonização do proteus. E a maior incidência pode ocorrer dos 3 a 5 anos de idade, então tem um pico de incidência dos 3 a 5 anos de idade e, novamente, na adolescência. Dos 3 aos 5 anos de idade, muitas vezes ocorre por conta de que as meninas nessa fase começam a ir no banheiro sozinhas, começam a se limpar sozinhas, então a higiene às vezes fica um pouco prejudicada. E na adolescência, por conta da menstruação, muitas vezes por conta de estresse e muitas vezes também por conta de excesso de higiene na época da adolescência. As bactérias causadoras de infecção urinária na criança são a E. coli, o Proteus, Klebsiella, Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus e Enterobacter, Pseudomonas, Streptococcus do grupo B, Staphylococcus aureus, Staphylos epidermidis e Haemophilus influenza. No geral, as mais comuns são a Escherichia coli, Proteus, Enterococcus e Enterobacter. Todas essas são comuns, de comum colonização nos tratos urinários, tanto das meninas quanto dos meninos, menos a Proteus. A Proteus, como eu falei anteriormente, é uma bactéria que coloniza muitas vezes os lactentes não circuncidados. O quadro clínico. Nos menores de 2 anos, os sinais e sintomas sempre são mais inespecíficos. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Sendo que a febre é o sintoma mais frequente no lactente. Os outros sintomas que acompanham são irritabilidade, recusa alimentar, às vezes icterícia, distensão abdominal e baixo ganho ponderal. Baixo ganho ponderal é muito difícil a gente identificar no pronto-socorro. Geralmente, quem identifica esse baixo ganho ponderal é ali na consulta com o pediatra de rotina, no consultório, né, que ele vai comparar aí o peso desse lactente do mês anterior com o peso atual. E ele vai ver que não teve um ganho ponderal bom, vai pesquisar as causas, se não houver um erro alimentar, uma redução de amamentação por algum motivo, ou redução de alimentação, mudança da rotina, enfim, coisas que a gente vê em consultas ambulatoriais, a gente vai pensar em infecções. E uma das infecções que podem vir sem o acompanhamento da febre, apesar de ter febre na maioria das vezes, é a infecção urinária. Acima dos 2 anos de idade, a gente tem um quadro clínico mais parecido com o quadro de cistite, que é a infecção urinária baixa. Então, as crianças já conseguem localizar melhor uma disúria, polaciúria, uma incontinência urinária e uma enurese, que ocorre muitas vezes em crianças que já apresentavam um controle esfincteriano prévio e um tenesmo. Muitas vezes as mães chegam ao pronto-socorro com a queixa de criança que faz xixi, chora ao fazer xixi, ela percebe que a fralda fica molhada, ou a criança que fica segurando o xixi muito tempo, porque
sabe que vai doer para fazer xixi, então não quer fazer xixi. E a urge-incontinência e bolastiúria são mais vistas em crianças um pouquinho maiores, que são já desfraldadas, tá? E a enurese é a não capacidade de controlar o esfíncter urinário. É muito mais comum a gente perceber em crianças maiores de 3 anos, porque até os 3 anos a maioria ainda usa fralda, né? Mas as mães de crianças maiores conseguem perceber bem. E aí a gente tem um desafio diagnóstico muito grande, que é diagnosticar os lactentes, que são, né, as crianças menores de 2 anos. Por que é um desafio tão grande diagnosticar lactente? Porque eles têm dificuldade de localizar a dor, né, e eles ficam apenas chorosos e irritados. Não conseguem expressar o que eles estão sentindo. E aí você pega, né, uma criança irritada, uma criança com febre e uma criança com recusa alimentar. O que pode causar tudo isso? Quase tudo. Quase tudo pode causar essas 3 coisas, concordam? Então, a gente vai ver daqui para frente como que a gente vai fazer esse diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é baseado no quadro clínico, numa anamnese muito detalhada, exame físico e nos exames complementares. O quadro clínico das crianças com suspeita de infecção urinária, a gente já falou, né? Que muitas vezes irritabilidade, dor abdominal, disúria, choroso, recusa alimentar, às vezes tem náusea e vômito associado. Mas o que é mais importante? A gente tentar caracterizar o máximo possível com essa mãe a história clínica do paciente. Então, perguntar mais uma vez, tentar tirar direitinho a história, lembrar que as mães têm uma contagem de horas de tempo de febre diferente da nossa. Então, a gente pergunta para a mãe assim, quanto tempo a criança está com febre? Ela fala 2 dias. Então, ela está hoje no pronto-socorro e ela fala 2 dias. Você pergunta assim, mas começou que dia? Ela fala ontem. Se começou ontem, não tem 2 dias. Se começou ontem, tem 1 dia, porque 1 dia são 24 horas de febre, né? Então, a gente conta, o primeiro dia de febre é o dia 0, nunca vai ser o dia 1. Então, a gente precisa entender essa contagem e precisa entender como que essa mãe está contando esse tempo de febre para a gente poder considerar que pode ser uma infecção urinária. Então, o quadro clínico, a anamnese detalhada, o exame físico, né? No exame físico, quais podem ser os achados de infecção urinária? Uma dor abdominal, principalmente embaixo do ventre, né? Se for uma criança com uma suspeita de pielonefrite, o sinal de Jordano positivo. E o restante do exame físico geralmente está normal. E os exames complementares, que é o EAS ou urina 1, dependendo de onde você mora, aí no país chama de um jeito ou de outro, e a urocultura. Quais são os métodos confiáveis de coleta? Lá atrás eu falei que era para gravar aquilo lá, né? Que o diagnóstico ele é dado através da urocultura coletada por um método confiável. Os métodos confiáveis são considerados apenas sonda vesical de alívio e punção suprapúbica. Mas, Bruna, eu chego no pronto-socorro e eu peço um exame de urina e eles coletam via saco coletor. Nas crianças fraldadas, menores de 2 anos, que não têm controle esfincteriano, principalmente nas meninas, é muito difícil fazer higiene e o saco coletor muitas vezes vem contaminado. Quando é uma história não muito rica, que eu tenho muita dúvida diagnóstica, eu converso com a mãe para a gente já fazer uma primeira coleta por sonda vesical de alívio. Explico para elas que a sonda vesical de alívio não tem balonete, não vai ficar fixada na criança. Eu explico que é um procedimento indolor. Óbvio que pode ter complicações, mas é um procedimento indolor, principalmente quando é realizado por uma equipe de enfermagem bem treinada. Então, isso é muito importante de conversar com as mães sobre isso. Muitas se negam a fazer a sonda vesical de alívio. Eu nunca precisei solicitar punção suprapúbica, mas muitas mães se negam a sonda vesical de alívio, porque elas têm medo de doer, de incomodar, de machucar, porque elas têm uma impressão de que a sonda vai ser aquela sonda de demora, que a gente usa em pós-operatório, que vai ficar fixada lá, que ela vai ficar carregando a criança com sonda de um lado para o outro. E não é isso que vai acontecer. Então, acho muito importante explicar para as mães a importância, explicar que a coleta da urina
feita por saco coletor, muitas vezes não tem valor diagnóstico e que, dependendo do quadro clínico, se a mãe se recusar, você vai pedir a urina e vai fazer pelo saco coletor, mas se a urina vier alterada, você talvez tenha que repetir o exame pela sonda vesical de alívio. Como que eu explico para as mães qual é a diferença entre o EAS ou urina 1 e a urocultura? O EAS ou urina 1, eu sempre explico para elas que é como se fosse uma foto do xixi de hoje, né? Seu filho fez um xixi, a gente tirou uma foto do xixi de hoje. Só que essa foto do xixi não dá diagnóstico. O diagnóstico, ele é determinado por uma urocultura positiva, que vai te dizer qual é a bactéria que está ali e quais antibióticos tratam essa bactéria. Mas que o EAS ou urina 1 te dá uma pista de como que a gente vai tratar, aliás, não como a gente vai tratar, mas se a gente precisa iniciar um tratamento precoce. Lembrando que tem como a gente fazer um diagnóstico clínico de infecção do trato urinário. Mas que esse diagnóstico clínico, muitas vezes, a gente só consegue fazer em crianças maiores, que localizam bem a dor, que explicam bem o que sentem, né, que localizam bem e que falam bem e que mostram bem o que estão sentindo. Então, muitas vezes, só em crianças maiores ou adolescentes. Nos lactentes, isso não vai acontecer. Então, 100% das vezes, você vai ter que pedir exame, né? E aí, o EAS e a urina 1 entram aí como uma pista. O EAS e a urina 1, eles saem geralmente dos serviços em 1h30, 2 horas. E a urocultura tende a demorar pelo menos 72 horas para ficar pronta, né? Uma urocultura positiva, concluída, né? Com todos, que não é parcial, ela demora aí pelo menos 3 dias para sair. Muito difícil ser diferente disso nos serviços. Em alguns serviços, até 5 dias pode demorar para sair. E aí eu explico para eles, né? A gente vai demorar 5 dias para poder tratar o seu filho? Não, e é por isso que a gente vai fazer 2 exames de urina na criança, né? E aí, quais são os sinais no EAS ou urina 1? São os sinais mais importantes para a gente olhar em relação a pistas de um diagnóstico positivo para a infecção do trato urinário, né? As mais específicas são o nitrito positivo e o GRAM. E as mais sensíveis são o GRAM e a esterase leucocitária. Qual que é o problema disso que eu falei? Que em muitos lugares não tem no exame de urina nem a esterase leucocitária e nem o GRAM, tá? Muitas vezes essas duas não estão presentes. Então, a gente conta mais com o nitrito positivo, né, o nitrito, a avaliação do nitrito, e a contagem leucocitária e a bacterioscopia. São os 3 que geralmente vêm em todas os exames de urina, né, os EAS da urina 1. E aí, desses 3, os mais específicos são nitrito positivo e bacterioscopia, e os mais sensíveis são contagem leucocitária e bacterioscopia. Então, de acordo com o valor de referência de cada serviço, mas geralmente a contagem leucocitária tem que ser acima aí de 10 milocócitos por campo, ou então acima de 5 a 10 leucócitos por campo, enfim, né? Depende do lugar e depende do valor de referência. Mas esses são os 3 sinais mais importantes de que aquela criança provavelmente tem uma infecção urinária. Apesar do nitrito positivo ser um sinal muito específico, é muito difícil encontrar ele nos exames, porque ele só tem uma sensibilidade de 50%. Então, a maior parte das crianças que a gente solicita EAS e urina 1 vem com nitrito negativo. Muito, muito difícil ver um nitrito positivo. Geralmente vem mais em adolescente, crianças maiores, mas no lactente não. A urocultura, ela demora um mínimo de 72 horas para ficar pronta, né? Então, como eu disse no slide anterior, ela não vai sair na hora no pronto-socorro. Ela tem que vir positiva, né? Com um germe patogênico. Então, se ela vier com alguma bactéria que é típica de colonização, por exemplo, de pele, você não vai pensar
numa cultura positiva, você vai pensar numa contaminação. E vir com um antibiograma associado, né? Você vai fazer a análise do antibiograma para poder dar o diagnóstico. No pronto-socorro, geralmente a gente não faz essa análise. A gente olha o ES ou urina 1, explica para os pais a importância do ES urina 1 e por que a gente vai iniciar um tratamento empírico, mesmo sem ter o diagnóstico fechado e mesmo com uma bactéria que a gente não sabe qual é. Então, a gente vai iniciar esse tratamento precoce e aí a gente vai orientar essa família a buscar o pediatra do ambulatório ou retornar ao pronto-socorro em 72 horas com o resultado da urocultura em mãos. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que a gente tem uma urocultura positiva, a gente tem uma ITU confirmada. E a partir do momento que a gente tem uma ITU confirmada em crianças menores de 2 anos, a gente precisa tomar cuidado com as sequelas dessa infecção urinária. Não é o nosso objetivo aqui falar sobre as sequelas, mas é muito importante, porque a gente não vai tratar essas sequelas no pronto-socorro, mas é muito importante a gente saber que a sequela mais importante é a cicatriz renal. E que toda criança que tem uma infecção de urina confirmada precisa acompanhar no pediatra ou no nefropediatra para esse profissional que está lá na frente no ambulatório pedir um exame de imagem aí 6 meses depois da infecção para poder a gente pesquisar a presença de uma cicatriz renal ou não. Diagnóstico diferencial nas meninas, muito importante, porque nem tudo é sintoma de infecção urinária, né? Então, vaginites no geral, entre elas a cândida, né? Candidíase em meninas, crianças, podem acontecer e não tem um significado de vida sexual ativa ou de abuso sexual. A gente vê muito em pronto-socorro se confundir a presença de candidíase com abuso sexual, com vida sexual ativa. A cândida, ela é um fungo que vive no canal vaginal. Ela está presente ali, o canal vaginal é colonizado pela cândida. E dependendo da imunidade daquela criança, do estresse que aquela criança passa, ela pode sim ter uma mudança de pH, né? E ter uma proliferação da cândida, causando uma vaginite. Pensar sempre em corpo estranho vaginal ou corpo estranho uretral. As crianças, elas têm curiosidade e elas estão se descobrindo. Então, elas colocam a mão, colocam coisas, né? E não é tão incomum assim a gente ver um corpo estranho vaginal ou uretral. Pensar em oxiuríase, que o oxiurus, ele pode se translocar, né, do ânus para a uretra ou para a vagina. Pensar em irritantes locais, então sabonetes líquidos, né? Famílias, mães, cuidadores que têm mania de ficar lavando muito com sabonete, né? A vagina e a vulva. A presença de roupa íntima molhada, então maiôs, biquínis, passar o dia de maiô biquíni e pensar em abuso sexual. Em relação ao abuso sexual, toma muito cuidado. Porque a partir do momento que a gente traz essa queixa para a família automaticamente já pensa que é uma coisa que acontece. Então, a gente tem que deixar muito claro que suspeitar não é a mesma coisa que acontecer. É uma coisa que a gente precisa ficar ligado e a gente precisa olhar com carinho para notificar e acionar a família, desconfiar também da família, porque geralmente o abuso sexual ocorre dentro de casa ou com pessoas conhecidas. Isso precisa ser notificado e precisa ser visto. Mas tomar muito cuidado com essa suspeita. Não é qualquer caso que a gente vai suspeitar, tá? O tratamento pode ser feito de forma oral ou de forma parenteral. Quais são os critérios de internação para uma criança com infecção do trato urinário? Na maior parte das vezes, a gente vai optar pelo tratamento por via oral, tá? Quando que a gente vai optar por tratamento por via parenteral? Então, quando a idade da criança é menor de 3 meses, a gente sempre vai optar por fazer pelo menos as primeiras 72 horas de tratamento via parenteral. Porque essas crianças têm um risco muito maior. Esses lactentes pitiquinhos têm um risco muito maior, tá? Quando tem um comprometimento importante de estado geral, então aquela criança que tá mal, que tá muito caída, né, que você faz medicação e ela tá muito caidinha, tá muito mal, tá com o estado geral realmente comprometido, que ela tá com a alimentação comprometida, então não ingere alimento, não ingere líquidos, né,
explicar para a mãe que é normal as crianças reduzirem a alimentação durante as infecções, tanto virais quanto bacterianas, mas que se essa criança não estiver bebendo nada ou estiver bebendo muito pouco, ela pode entrar em um estado de desidratação. Então, a gente precisa pensar na alimentação. Se essa criança não faz ingestão de medicação via oral, né, a gente pensa muitas vezes que não é problema nosso, mas o pediatra ou o clínico que atende pediatria, ele tem a obrigação de zelar pelo seu paciente. Nesse caso, o seu paciente é uma criança que depende de uma outra pessoa, né? E pode ser que essa outra pessoa, esse responsável, esse cuidador, não consiga dar conta de dar medicação via oral para essa criança. Ou que essa criança tome medicação via oral e vomite toda a medicação via oral. Então, se isso acontecer, não tem como essa criança fazer um tratamento via oral em casa, né? Essa criança vai precisar fazer um tratamento via parenteral ou via intramuscular. Hoje em dia, a gente tem muitos lugares trazem a oportunidade de você fazer um tratamento em esquema hospital-dia, né? O que seria isso? A criança está em bom estado geral, só não ingere medicação via oral. Então, você faz um tratamento via intramuscular com antibiótico. Geralmente, a escolha para esse tratamento via oral é o ceftriaxona, porque ele é uma medicação que pode ser feita uma vez ao dia. Então, você pede para a mãe chegar mais ou menos no mesmo horário todos os dias, fazer a medicação e ir embora, e faz um esquema aí de 5 a 7 dias. Mas não é a regra, tá? A regra é a gente tentar a medicação via oral primeiro. A gente tem que também checar a condição familiar. Então, se aquela família não tem como adquirir o antibiótico, não tem como dar esse antibiótico para aquela criança, né? Então, a gente precisa ver a condição social da família e se isso não for possível, a gente precisa também fazer uma internação para essa criança. E quando há falha de tratamento, né? Geralmente, quando há falha de tratamento, a criança fica com o estado geral prejudicado, continua fazendo febre e a gente sempre tem que lembrar que todo antibiótico via oral demora de 48 a 72 horas para trazer o seu efeito completo. Então, muitas vezes a gente recebe no pronto-socorro mães que ficam muito ansiosas pela melhora dos filhos, com razão, a gente entende, elas vão ficar ansiosas mesmo. Porém, elas vieram ontem ao pronto-socorro, começaram com a medicação ontem à noite, e hoje elas querem que essa infecção tenha sido resolvida. Isso não vai acontecer, porque antibiótico via oral demora de 48 a 72 horas para começar o seu efeito completo. No tratamento via oral, a nossa primeira escolha geralmente é a amoxicilina com clavulanato. Apesar da gente ter todas essas opções que estão aqui, o amoxicilina com clavulanato é a medicação que a gente consegue fazer de uma forma mais prática para a família, tem uma boa aceitação pelas crianças e ele se acha fácil no mercado geralmente. A gente passou por uma fase, agora no ano de 2022, de junho até agora, quando a gente está gravando, que é no mês de setembro, que ele ficou em falta no mercado nacional e em alguns países. Mas geralmente ele é muito fácil de achar no mercado. Então, a amoxicilina com clavulanato é uma medicação legal de ser feita, apesar da dosagem que está nesse manual da Sociedade Brasileira ser de 20 a 40 miligramas quilo dia, em bula a indicação é de 50 miligramas quilo dia a 80 miligramas quilo dia, tá? Então, geralmente eu faço a dose pelo menos de 50 e aqui está falando de 8 em 8 horas. Mas em bula também já está dizendo que a gente pode fazer uso dessa medicação de 12 em 12 horas. Para vias de aderência a tratamento e facilidade dos pais, é muito importante que a gente pense na administração da medicação. Por quê? Porque a administração da medicação, nos primeiros 2, 3 dias, essa criança ainda está passando mal, ainda está com febre, ainda está caidinha, ainda não está muito bem. Mas a partir do 3º dia de tratamento, depois de 72 horas no antibiótico, essa criança vai melhorar. E aí você tem que terminar o tratamento de 7 dias, porque é preconizado fazer o tratamento de 7 dias. Mas é muito mais fácil para esses pais darem a medicação de manhã e à noite, do que fazer uma medicação, por exemplo, como a cefalexina, que é feita de 6 em 6 horas, tá? Então, a gente acaba fazendo a amoxicilina com clavulanato como primeira escolha na prática. E eu gosto de fazer a cefalexina como em outros casos. Ou quando eu percebo que tem uma facilidade muito grande da família de dar
a cefalexina, ou quando a criança já tomou amoxicilina com clavulanato anteriormente e apresentou efeitos colaterais comuns da medicação, que geralmente são náusea, vômitos e diarreia, tá? Então, quando a gente percebe isso, a gente troca para o cefalexina, mas ele tem uma aderência a tratamento mais complexa porque ele é de 6 em 6 horas, tá bom? A gente também acaba usando o acetilcefuroxima, mas o acetilcefuroxima é uma medicação bem cara, então é muito difícil para as famílias conseguirem muitas vezes adquirir essa medicação. O cefuroxil a gente praticamente não usa no Brasil, e o sulfa com trimetoprim muitas pessoas usam, mas não faz muito parte da minha prática, tá? Eu não uso muito essa medicação. E o tratamento parenteral, que tem que preencher aqueles critérios que a gente falou lá atrás, né? Que eu coloquei parenteral aqui, mas pode ser feito parenteral ou via intramuscular, tá? A medicação que a gente acaba escolhendo sempre é o ceftriaxone. Primeiro, pela facilidade de fazer, porque ele é a cada 24 horas. Depois, porque ele também pode ser feito de forma intramuscular nos serviços, em esquema hospital dia. Então, se a criança teve uma falha de tratamento, mas está bem, né, tá no estado geral bom, ela não precisa ser internada, ela pode ir no serviço, fazer a medicação e voltar para casa, né? Então, o ceftriaxone tem essa facilidade, e a facilidade de ser feita de forma intramuscular. E o restante das medicações, né, feitos via parenteral, a gente acaba fazendo de acordo com o resultado da urocultura. Né? Se a urocultura deu positiva, a gente olha o antibiograma, a gente acaba fazendo as outras medicações de acordo com o antibiograma. A gente acaba começando sempre pelo ceftriaxone. Eu escolhi falar sobre infecção urinária na infância, porque é uma infecção muito comum e é uma infecção de difícil diagnóstico muitas vezes. Eu espero que vocês tenham entendido em relação aos pormenores da pediatria em relação à infecção urinária, que entendido que o grupo que é mais difícil de diagnosticar mesmo são os lactentes menores de 2 anos, né, e os mais pequenininhos, foi na população que eu foquei, né, e que os mais velhos é muito mais fácil porque eles conseguem se comunicar, falar o que estão sentindo, né? Você consegue no exame físico ter uma noção melhor porque eles não choram tanto durante o exame físico. E se tiverem dúvidas, deixem que a gente responde.